Acompanhou um noticiário sobre o suicídio dos índios aqui no Brasil recentemente? Dos índios? Acompanhei emocionado. Esse é um assunto que eu vivo tratando há muitos anos. A primeira revelação disso foi na Melanésia. Um antropólogo inglês chamado Pete Rivers escreveu um documento tremendo dizendo que os índios da Melanésia estavam fazendo buracos no chão, deitando, dizendo que iam morrer e morriam. Eu sabia isso da minha formação antropológica, mas eu não imaginava que a coisa fosse essa. Quando eu comecei a ver com índios, que eu estudei muito, os Capor, lá do Pará, eu vi uma coisa terrível. Eu vi um índio declarar que um pai dele tinha passado e tinha dito a ele que não estava bem. Que ele não estava bem, que o pai estava bem. Ele disse, eu vou lá. E ele sentou na rede e morreu. Um homem que senta-se numa rede e morre porque deseja morrer é uma coisa tremenda. Isso, a palavra espanhola é muito boa, descoraçonar. Os índios estão descoraçonados, estão decepcionados tão profundamente. A vida que a civilização apresenta a ele, o preconceito com que eles são olhados, a tendência de tratá-los como bicho, não tratá-los como gente, levam uma espécie de desengano. Cada índio, de algum modo, tenta, faz todo esforço para ser tratado como gente e até para aderir, para ser igual aos brasileiros. Mas é sempre tratado e rechaçado. Se calcula, São Paulo, 1918 e 20, tinha índios sem nenhum contato com a civilização. Quantos restaram dele? Muito poucos. Esses índios morreram com enfermidade, mas muitos morreram de tristeza. E nesse momento o que acontece é tremendo, porque povos Guarani, Kaiowá, do sul de Mato Grosso, do Paraná, de outros lugares, e esses índios têm uma enorme espiritualidade. Quando eu estudei a primeira vez, eu achava que eram os índios maltrapilhos. Custei entender, mas depois eu entendi que eles são como Gandhi. É uma gente com muita espiritualidade. E essa gente reverteu o que era o mito da criação, eles começaram a definir como o mito da morte. Então, por exemplo, no mito da criação, um grande tigre azul que cobre o céu, numa guerra, e é o Todo-Poderoso. Então, o mito da criação, eles transformaram no mito da perdição. E começaram a dizer... a terra está cansada, a terra pede ao Criador e pede o tigre. Acabe, estou cansada de comer cadáveres. Ou seja, é uma coisa tremenda de um desespero secular, de índios que foram catequizados, a catequese quebrou com a alma deles, e depois a desgraça que eles sofreram, as terras deles tomadas, não ficaram nem com 1% das terras que tinham, então caíram nesse desengano. Isso está ocorrendo agora. Então, isso é importante, isso. Tantas mortes de gente inocente que morreu porque a vida não vale a pena, precisamos chamar a atenção. O que nós precisamos fazer para que a vida vale a pena para os índios? Primeiro, respeitar as terras que são deles, e eles não precisam nem de 1 por 10 mil das terras do Brasil, eles tinham tudo, um pouquinho de terra, não é o governo que nega, não, as leis mandam dar, a Constituição manda dar, é o fazendeirinho, um canalinho ali do lado, que quer aumentar a fazenda dele contra a fazenda dos índios, é uma gente muito boçal que acha que o índio é uma espécie de bicho, que pode ser caçado, ou que tem obrigação de vir para a civilização, e eles só sabem ser eles mesmos. O que os índios pedem é garantia da posse tranquila das terras, das matas, das águas onde eles vivem. E o direito de viver segundo seus costumes, sem alguém entrando nas suas terras para tomar. Seguindo a titulação do índice do seu livro, etilologando um pouco mais a entrevista, será que o educador Darcy Ribeiro retomará sua vocação indigenista e teremos agora no Senado um senador de penacho? E nesse sentido, o que é que o senhor achou do ato? Eu vou usar a vida inteira. Nesse sentido, o que o senhor achou do ato do presidente Collor, sexta-feira, iniciando a demarcação das terras indígenas e anunciando a revisão da tutela do índio no Brasil? Olha, eu acho muito importante que o Collor vá lá. Mas quem é que moveu o Collor? Qual é a mola que está atrás disso? É a opinião pública mundial. A única coisa que defende os índios é a opinião pública mundial e nacional. A nacional começou agora a se comover, mas é a opinião pública mundial. Chegou um ponto que o mundo todo está perguntando, por que vocês continuam matando índios? E eu sempre digo, não é o governo que está matando, não é o exército que está matando, é uma competição, mas estão sendo mortos. E eu estimulo, tanto quanto possível, que a opinião pública internacional reclame. E essa reclamação chega, por exemplo, a ponto de que o BID, o Banco Mundial, diz, não empresta mais dinheiro se vocês vão liquidar os índios. Então o Collor e o governo brasileiro, em função de razões materiais dessas, começam a se preocupar e foi feito um esforço, que ainda é muito pequeno, para demarcar para cada tribo um território. Agora, o ato que ele foi fazer lá, você calcula, em 1952 começou esse ato, porque estavam no Xingu os irmãos Vilas Boas, que são os heróis de São Paulo. Eles estavam lá e tinham salvado aqueles índios. E eu, com eles, queria ver se conseguia salvar mesmo.
Então, procurei o Getúlio e consegui do Getúlio que reservasse uma área imensa, 3 milhões de hectares, que era para os índios do Xingu. E veja só, mas o argumento com o Getúlio foi esse: se eu falasse de índio, ele não se comoveria. Mas eu disse: olha, presidente, é preciso que os netos dos nossos netos, vejam a natureza brasileira. Os fazendeiros estão entrando aí, boçais, estão tocando fogo em tudo. Quando você toca fogo, desaparece até as bactérias que fazem a terra ficar viva. Nós não podemos estar destruindo um pedaço do Brasil, no centro do Brasil, que tem florestas e tem índios que sabem manter a natureza, porque só comem macaco, não comem quase nenhuma outra caça, e índios com uma cultura muito bonita. Se o senhor reservar um pedaço grande, nós podemos ter certeza que um brasileiro do ano de 5.000, do ano de 6.000, veja o que era a natureza prístina. E por isso é que o Getúlio se comoveu e foi feito aquilo. Pois bem, isso é 52, feito por mim, com os irmãos Vilas Boas e com o Noel Nuttall. Pois bem, então só agora que saiu o documento. Só agora a Collor foi lá e assinou. Isso podia ter sido assinado há muito tempo. Alex, só um pouquinho, só o Alex Sonic que estava esperando antes, o Ricardo, em seguida você, por favor.